Vamos ver se agora foi, Lilian. Só pode ser isso, para aumentar a expectativa, pra gente ficar bem tenso. Bem-vinda! Gente, pelo amor de Deus, eu tô com um telefone novo e o Instagram só que é o telefone velho. Tava toda empolgada aqui com o telefone novo. Não, mas tá ótimo. Depois a gente tenta gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Ai, que delícia. Delícia, mais uma live. Mais uma live. Desculpa mais uma vez essa bagunça aí dessa internet. Aqui, live tem dessas coisas. É ao vivo acontece de tudo. Então, a gente ensaia, não tem como ensaiar, né? Não tem. Então, agora e a gente não tem controle da tecnologia, né? Nós estamos aqui. A tecnologia tem que ajudar. Isso aí. Amores, obrigado pela presença, né? Por ter solicitado mais uma live. A Renata falou que o pessoal estava querendo também, minha turma também estava querendo, então eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, a Renata teve que ficar aí falando com todo mundo, né, gente, enquanto eu resolvi o meu problema. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, coach, e cismei agora de ser entrevistadora e tô pegando só gente bacana, né, da melhor qualidade. A Renata aí, eu já admiro há muitos anos, para a gente ter uma conversa terapêutica, né, uma conversa que ajude, uma conversa que a gente consiga trocar experiências e muita orientação. Então não é só a gente aqui, são vocês também. Então mandem mensagem, mandem perguntas, que é isso que a gente gosta, a participação de todo mundo. Tá? Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, viu? E aí, Renata, meu bem? Oi, Bia. Oi. Então, hoje a gente vai falar sobre libido, né? Uma das libido, coisas. linguagem. Linguagens, a diferença entre a resposta sexual masculina e a feminina também, né? Porque o que aconteceu depois da primeira live? O meu consultório, assim, parece que abriu uma porta. E aí começou a aparecer muitos e muitos casos de mulheres com dificuldades na relação, de problema, principalmente de libido. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é tanta gente que tem dificuldade nessa área, pelo menos que está aparecendo agora, eu não sei se é alguma coisa a ver com a quarentena que piorou, né? E assim, tem gente que já tem a queixa há muitos anos e agora que começou a querer, né, procurar ajuda falar e tudo. Sobre isso, Falar sobre isso. Então, assim, eu achei que era legal a gente fazer mais, né, complementar aquela primeira live, e Igor, complementar a primeira live com, né, abordando esse assunto, porque realmente está muito, 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 muito. Eu estou atendendo toda semana vários casos, assim. Pois é, Renata, quando você me mandou, né, que a gente fica tentando achar um tema, né, mas é claro que abrangem outros temas, assim, mas quando você me falou dessa da libido, que eu acho que cabe várias, eu fiquei pensando, assim, desde adolescente, né, quanto que a mulher tem dificuldade nessa área. Hoje, a nossa juventude, ela é muito mais livre. Ela fala mais sobre isso, ela tem mais experiências, ela tem mais contato com o próprio corpo e tal. Então, eles já sabem, né, lidar um pouco com essa questão. Mas, pelo menos na minha história de vida, minhas amigas, né, as pessoas todas que eu tinha contato, tinham muito problema com isso. Oi, travou um pouco. Você conseguiu? Ixi. É porque aqui tá rodando, tá travando. Mas você tá me escutando? Aqui. Lili, agora você travou. Agora voltou. Voltou? Então vou aproveitar. Voltou. A questão é a seguinte, as pessoas elas procuram, elas ficam imaginando que vai ter um remédio que você vai tomar e aí a libido vai ficar tudo maravilhas e tal. O que acontece? A gente tem que tentar identificar aonde é que está o problema que tirou a libido dessa mulher, ou então que nunca estimulou o libido dessa mulher, né?
Então, assim, eu peguei vários casos esses dias, assim, mulheres que tinham uma vida sexual normal, que tinham interesse, que tinham libido normal. Aconteceu alguma coisa, ou no relacionamento, ou na vida delas, alguma coisa assim, que o sexo deixou de ser prazeroso. E aí começou a ter problema, começou a ser um problema, e aí quanto mais o marido cobra, o parceiro cobra, menos ela quer, porque ninguém quer ter relação com cobrança, ninguém quer fazer nada que seja prazeroso com cobrança, né? E aí e vai perdendo. E aí elas me procuram querendo saber o que faz para melhorar. Tem outros casos que tem gente assim que começou a vida sexual, não é falar errado, mas de uma forma que não era o ideal. Eu penso assim, quando você vai comer uma comida que você nunca comeu na sua vida, por exemplo, você nunca comeu, você tá vendo que tá todo mundo ali comendo e tá gostando e deve ser muito bom, você escuta falar que é ótimo, mas você nunca experimentou. E aí você vai tendo vontade de experimentar, você tem confiança na pessoa que vai te servir aquela comida, né? Você vai salivando e vai tendo vontade e tal. Quando você vai comer aquela coisa assim que você esperou tanto tempo, que você queria muito, que você está salivando, você vai comer, provavelmente você vai gostar muito, né? Exato, então, você já está com uma expectativa boa. Boa, você já está, seu corpo está salivando, ele está pedindo aquilo, ele quer comer. Então, o que acontece? Tem paciente, né, que vai, assim, muitas mulheres que procuram, porque começaram vida sexual, assim, não salivando, não com aquela vontade de experimentar. Era assim, às vezes com medo. Não, então, e assim, a gente já está com 5 anos de namoro, eu acho que agora a gente deveria fazer sexo para ver como é que é. Você pode até gostar, mas assim, né, você tá meio assim e tal. E o jeito pior que eu acho, que eu até atendi um caso esses dias, foi por obrigação. Aquela história de antigamente, né, que a mulher casava virgem, não tinha nem noção do que era perder a virgindade, não tinha nem ideia do que era uma relação sexual, mas tinha que ter relação porque casou, o marido tem direito, e aí exatamente. E isso acontece hoje em dia, sabe como, Lília? Essa pessoa, ela é nova até, e ela me falou assim, o meu namorado falou, a gente já está com mais de 1 ano de namoro, ou você transa comigo, ou eu vou arrumar outra namorada. Ela falou, eu não estou preparada ainda, eu acho que não estava na hora de eu ir e tal, mas ele falou, não, mas já tem 1 ano, eu quero. Então a gente acha que isso não existe mais, mas existe sim. Existe demais. Até a desculpa de trair, né? Se eu não ficar com ele, se eu não transar com ele, ele vai procurar outra pessoa. Não, e o pânico né? Então, acho que mais por ele... assim, se eu não fizer, ele vai arrumar outra fora, e eu não quero perder meu marido, né? Então, como é que essa menina, essa que começou a vida sexual porque uma namorada obrigou praticamente, falou assim, ou você faz ou eu vou arrumar outra, como é que a libido dessa menina vai ser? Difícil, né? E aí ela tá realmente ficando com aversão ao namorado, porque cada vez que ela tem relação é por obrigação, porque ele ameaça que senão ele vai arrumar outra, é muito complicado isso. Então, essa questão de libido, a gente tem que ver aonde é que tá a questão. Começou já sem libido, ou então existia libido e perdeu por alguma coisa, né? Ou o que não faz diferença. Tem mulher que fala assim, eu tenho relação lá, assim, é como se eu estivesse lixando uma unha, não faz diferença nenhuma pra mim. Eu não tô pondo nada. A gente tem que entender o que é e onde é que pode entrar para resolver, né? Por isso que não é um milagre, né, Renata? Igual você começou falando sobre isso. As pessoas querem um milagre, tem 20 anos ali de experiência sexual, ou então nunca teve, e elas querem uma receita pronta do profissional, ou do psicólogo, ou do sexólogo, né, do ginecologista, mas ela mesma não se conhece, né? Então, quando você fala que ela precisa entender aonde que aconteceu aquele problema, é nela, né? A gente tem algumas soluções, né? Você vai experimentar isso, você vai se estimular, né? Você vai explicar alguns estímulos aí que a pessoa pode colocar, né, no dia a dia dela. Só que ela precisa entender o lado dela. Porque eu chego falando uma coisa para você, né? O meu problema com meu marido, e aí tem um motivo. Aí vem uma outra falando outro motivo. Então não tem como ter um pacote só de ajuda
para todas as pessoas, sendo que cada uma tem uma história. Então, o primeiro passo, gente, é você entender o que acontece com você, como é que foi a sua história em relação à questão sexual, né? Ou também em relação ao seu marido, ao seu namorado, né? Então, aí daí a gente consegue fazer algum trabalho rico, né? Tem que ser só seu, né? Você trazer aí a sua história, né? E às vezes é muito difícil de saber o que aconteceu. Eu lembro de uma paciente que eu tive uma vez, esse caso para mim foi tão assim, foi tão revelador assim, porque ela chegou e falou, tem 2 anos que eu não tenho vontade de ter relação com meu marido. Ah, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas por que 2 anos? Como é que você sabe que são 2 anos? Ah, não sei, eu fiz a conta mais ou menos, tem 2 anos que eu não quero mesmo, eu tô com ódio dele, eu não sei, mas por que você tá com raiva dele? Ah, e não lembrava, bloqueou. Aí, na segunda vez, ela voltou e falou assim, olha, eu saí daqui pensando, por que foi, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ela falou que ela pedia todo final de semana para o marido arrumar um armário que tinha na casa deles, que ele estava meio bambo, e todo final de semana, esse final de semana se arruma, claro, e aí chegava no final de semana, ele fazia um monte de coisa e não arrumava. Esse final de semana se arruma, claro, e não arrumava. O que aconteceu? O armário um dia caiu, e ele não arrumava e não deixava ela chamar ninguém para arrumar, porque ele falava assim, o homem da casa sou eu. Então ela respeitava e não chamava ninguém. E aí, numa dessas, o armário caiu e quebrou uma coisa que era muito importante para ela, que era a herança da mãe dela e tal. Desse dia em diante, só que ela não lembrava que teve esse marco, ela não lembrava. Aí eu falei assim, você acha então que foi nesse momento? Ela falou, foi, até hoje eu tenho raiva dele, porque ele nunca me pediu desculpa, ele nunca reconheceu o que aconteceu por causa dele, ele falou assim, não, você compra outra. E assim, aquilo era importante para mim porque era da minha mãe e tal, herança e tal. Então eu falei, então você vai chegar hoje, seu marido, vai conversar, explicar para ele a situação, entendeu? Vai conversar, falei, eu gostaria muito que você pedisse desculpas, ele não vai entender nada, porque para ele não quis dizer nada, mas você vai mostrar para ele como que magoou. Eu tenho certeza que dali para frente vai resolver, e resolveu. Ótimo. Ele então, conseguiu entender que isso era importante para ela. Né? E pediu desculpa e aí pronto, a libido voltou, assim, parece mágica, né? Mas olha, foi uma coisa simples. Ela não lembrava de jeito nenhum o que era. Porque o que acontece? Às vezes a gente vive no piloto automático, a gente não sabe o que é importante pra gente, o que é marcante. Por mais que seja uma coisa simples, igual caiu o armário, quebrou uma coisa, isso ela nunca ia associar a perda de libido. O que o sexo tem a ver com o armário que caiu? Sabe o que o sexo tem a ver com o armário que caiu? É porque o sexo tem muito a ver, as relações, Renata, tem muito a ver com admiração, com valores. Então, você conhece o seu marido, o seu namorado, né? Tá gostando de alguém, porque você olhou para ele e alguma coisa te chamou a atenção, você se identificou com ele. E aí, com o passar dos anos, algumas coisas negativas vão aparecendo e perde essa libido por isso, porque aquela identificação começa a diminuir. Então, na hora que aquele vaso quebrou, não sei nem se é vaso, né? Aquele objeto quebrou... na hora que aquele objeto quebrou, marcou muito mais do que outras coisas que eram importantes para ela. Sim. Entendeu? Então, a identificação, a linguagem do amor, né? O que é importante, às vezes a gente não dá valor, o devido valor. Não é simplesmente igual a gente fala, né? Igual a gente brincou na outra live ali. Não é só ficar vendo coisas que estimulam sexualmente. Tem todo um outro sentido ali inconsciente que vai fazer o seu corpo trabalhar ali na hora, no seu relacionamento. Então você precisa se conhecer, gente. Você precisa conhecer detalhes de coisas que fazem bem para você, que o seu cérebro vai ficar feliz, seu corpo vai reagir e aí o relacionamento vai fluir, né? Sim. É simples, né? Se conhecer. Isso é a primeira coisa, né? Primeira coisa. Essa mulher, por exemplo, que eu falei que o namorado nunca escutou. Sempre foi o que ele quis, o que ele deseja, o que ele procura. Eu falei, o que você quer? O que você gosta? Eu não sei. Então, eu vou começar a saber, independente do namoro, ou seja lá o que for, é importante você saber o que você quer, do jeito que você quer. Você gosta de assistir... O que você acha que te deixa com vontade, assim? Assistir cena de beijo
de carinho e tal. Eu falei, ótimo, então vou começar por aí. Isso. Então, se ele fizer com você alguma coisa desse tipo, né, e vão trabalhando essas coisas até ir melhorando mesmo a questão de libido, né? O que eu ia falar? Porque é aquela questão do Viagra, né? Tem gente que chega... Existe um Viagra feminino, na verdade, ele foi lançado só nos Estados Unidos, e ele é um antidepressivo, na verdade. O Viagra masculino, ele funciona dando vasodilatação no pênis, então ele vai ter ereção por causa disso. O Viagra feminino atua no cérebro, entendeu? Ele vai liberar neurotransmissores e tal, para poder dar mais vontade. Só. Mulherada, nós estamos aqui, ó. Não, e assim, o homem, a gente fala assim, mas o homem tem o Viagra que é mais fácil. O homem pode tomar uma cartela de Viagra. Se ele não tiver estímulo, não tem ereção. Não adianta ter essa ilusão de que ele vai tomar e vai ficar. Não vai. Ele vai ter. É mais a questão de manter a ereção, né? Não é de ter a ereção. Teve a ereção, mantém. O Viagra mantém. Sim. Agora, se não tem o estímulo, não mantém, não adianta, né? Não tem jeito. E é isso aí que eu falo para elas, né? Gente, calma, tem remédio também, tá, gente? Tem gel, tem spray, tem um monte de coisa que a gente pode usar para ajudar. Mas, principalmente, até para saber, é igual aquela coisa da comida que eu falei, eu gostei da comida, mas falta um temperinho. Então, vamos pôr o temperinho que falta. Esse temperinho é você que vai saber o que é, entendeu? Para você saber o que você pode fazer de diferente, o que você pode, né, mudar e tal. E aí... Agora, posso dar um exemplo? Eu te cortando rapidinho, você volta aqui. Você deu esse exemplo muito bacana da comida. É a mesma coisa. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e meio, eu chego com ela, né? Pego uma coisa que ela já gosta de comer, ela olha e come. E aí eu chego com uma outra coisa, né? Ela não gosta de leite, ela não gosta de fruta ainda. Aí eu chego assim pra ela olha e já faz. Ela não experimentou. Ela não experimentou. Ela olha e já não gosta. Então, vamos colocar um exemplo diferente do gostar da comida. A pessoa fala, eu vou fazer uma comida ali, e aí você já pensa assim, nossa senhora, nem deve ser ruim, né, não vou comer. Na hora que você chega, você não tem nem vontade de pegar aquela comida. Você vai para aquilo que você já conhece, você vai pegar o prato que você já conhece. Então é exatamente isso. Se você vai com uma expectativa boa, né, criando ali uma imagem, um sabor, uma curiosidade em relação àquela comida, você vai experimentar. E vai gostar, né, assim, de passar por essa experiência, né? E quando você tem uma expectativa negativa, é a mesma coisa. Você já atrapalha ali antes de chegar, né, na situação. E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje é isso mesmo. Mulher chega em casa, né, trabalhou, tarará, eu quero dormir. Nossa, eu não quero fazer mais nada, eu só quero dormir. E lá vem ele me encher o saco agora, né, querendo alguma coisa e tal. Se começar a se ver diferente, né, igual a gente falou na outra live, assim, tô cansada. Mas se eu tiver uma relação, né, e gozar e tal, vai ser muito melhor para eu dormir. Eu vou dormir muito mais relaxada do que eu estava antes. Então, realmente é mudar. E tem Será, Renata, que as pessoas não gostam do sexo porque elas não sabem o quanto faz bem? Né? Por que essa preguiça, né, do sexo? Por que a pessoa já fala, tô cansada? Sendo que, às vezes, ele vai descansar mais o seu corpo, vai descansar mais a sua mente, vai evitar brigas, né, internas, né? Ai, meu Deus, ele não me quer, não gosta. Porque tem mulher também que chega e fala assim, nossa, Lili, que preguiça, mas te falar, ele não me procurou semana passada, eu fiquei bem incomodada. E fica preocupada com isso, tem mesmo. Nossa, ele não tá procurando mais, será que tem alguma coisa errada? Aí a mulher já pensa assim, nossa, eu tô gorda, eu tô feia, nossa, o que foi? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa? Aí vai, né? Amor, tá tudo bem? Como é que você né? Mulher tem mania de achar, às vezes, não, coitado do homem, às vezes o homem tá passando por um cansaço, um estresse, mesmo que a gente tá, né? Só que a gente não, alguma coisa. Porque ainda tem aquela ideia machista ainda, de que o homem quer sempre, de que o homem tá sempre disponível, de que você, né? Não é assim, gente, né? Hoje, no curso, né, que eu fiz lá de São Paulo e tudo, tá falando cada vez mais, o homem tá perdendo libido também. Tá perdendo libido, tá ficando comendo. Por que isso está acontecendo? Porque tem
muitos outros prazeres hoje. Ele consegue ver um vídeo, um filme pornô no celular e masturbar sozinho. Ele tem, né, tem rede social, tem série, tem muitas coisas para fazer. Então, realmente, e assim, o trabalho também hoje em dia, né, exaustivo, muito estressante, pressão, o trânsito, sair de casa, medo de assalto, essas coisas. Então, o homem também vai ficando com menos libido. É só ver aquela história de antigamente, né? Não tinha televisão, não era? Tinha um monte de filhos. As eram enormes, porque não tinha televisão, a diversão era o quê? Vão lá resolver. Tem mais a fazer, vem aqui. Então, hoje não, hoje você chega em casa, tem 200 coisas para você fazer. Às vezes você vai deitar na cama, você só quer dormir. Isso homem e mulher, isso daí não é só mulher, não. E está acontecendo também o inverso, né? Está acontecendo o inverso, tem mulher com mais libido do que homem. Então tem casamentos que estão tendo problema. Então, gente, você vê que não tem regra. Tem mulher sem libido, tem homem sem libido, tem casal que não se comunica e aí com isso atrapalha a libido, né? Sim, tem problema demais no relacionamento. Um casal que está passando por um problema de saúde, alguma coisa, não vai ter. E é normal não ter, e não tem problema. O que eu acho que é problema é sofrer com uma coisa sozinha. Se você está no relacionamento, se você está sofrendo, percebeu ou que ele está sem ou você está sem, e ficar carregando isso com você como se fosse culpa sua, como se, né, não tivesse, sabe? Ou fala assim, não tem o que fazer, deixa pra lá, e vai sofrendo com aquilo. Isso é que não é legal. Vai arrastando, Não é? Né? Então, o diálogo, né, saber o que cada um, o que tá acontecendo. Às vezes, o homem não gosta de conversar mesmo. Homem não conversa. Homem gosta de conversa muito, muito. E, às vezes, a mulher quer falar com o marido só para falar. O homem é mais prático. Gente, quando a gente fica falando homem e mulher assim, não é generalizando, não, né? Porque tem gente que... Cada caso é um caso. Tem mulher que é muito mais prática do que homem, tem homem que é muito mais prático do que mulher. Mas, normalmente, o homem ele é mais prático. Então, às vezes, a mulher ela só quer comentar, ela só quer falar alguma coisa, não quer que ele tome atitude nenhuma, assim. Aconteceu isso no meu, ela só quer que ele escute. E o homem, às vezes, fica incomodado porque acha que ela tá falando aquilo para ele resolver para ela. Já viu? Jogando a bomba para ele, né? Aí tem a questão, assim, tem o casal, né? De mulher com mulher também tem essa dificuldade, né? A gente tá falando de libido no geral, né, gente? Então, cada caso é um caso, nesse sentido também, né? Sim, é porque como eu tenho muitas, né, as mulheres, não, mas tem sim, tem casais de homossexuais femininas também que tem questões. Gente, são duas pessoas. Exatamente. Relacionando. Pessoa tem particularidade, cada uma tem suas vontades, cada uma tem, né, seus problemas. Então, são duas pessoas. Então, vou esquecer. Vamos parar de falar homem e mulher? Porque, né, mas eu acho que isso é interessante porque isso acontece, né, com qualquer casal, assim, de passar a bola pro outro. Né, você não me procura. Então, isso existe, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, Lília, quando a gente começou, ela me procurava muito mais, hoje não procura mais. Então, você tá falando essa realidade, que é uma realidade que mais procura a nossa ajuda, né? Mas existe de relacionamento amoroso. Né? Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, as pessoas precisam entender que você precisa relaxar, né? Uma vida agitada, igual a gente está tendo, tanto homem quanto mulher perdem a libido, né? Não é só o homem, não é só a mulher, não, porque às vezes a gente enxerga só o nosso lado, né? Porque ele não me procura, mas o que eu tenho feito em relação a isso? Pra ele então, a vida... né? A vida agitada atrapalha minha libido, a cobrança atrapalha minha libido, ter preguiça do sexo atrapalha minha libido. Então, assim, você precisa cuidar dessas áreas na sua vida para que a libido ali responda positivamente, né? Sim. Só chamando a atenção nesse sentido, assim, pode continuar o mesmo exemplo, que são os exemplos que aparecem para você, né? Sim. Então é isso, gente, pensar que tem jeito de resolver sempre. Aqui. Basta querer, tá? Ok. Teve um que falou assim, eu detesto DR. Tem dificuldade. DR é chato mesmo, né? Mas tem hora que é necessário. Sabe por que detesta DR? O que acontece com a DR? A DR é uma cobrança, né? Necessário é uma conversa. DR é assim,
fulano, eu não tô gostando do que você fez, fulana, você tá aí, assim, assado. DR é cobrança. O nosso cérebro não responde bem à cobrança. Não, né? O nosso cérebro trava. A gente até falou isso da outra vez. Se chegar reclamando, em vez de melhorar, piora. É isso mesmo, né? falar então, com o contínuo. Então, se fala com ele aqui, que detesta DR, por exemplo, chegar e falar assim, eu queria conversar com você, que eu tô chateada com você, disse disso. Ele já vai, assim, dar um balde de água fria. Agora, se ela fala assim, ei, amor, tudo bem, nossa, tô pensando hoje à noite, eu pensei a gente fazer isso e isso diferente. Ela já vai falar o que ela gosta. Ela não vai falar o que ela não gosta. Né? Eu queria que a gente fizesse assim, o que você acha? Né? Gente, é foco na solução do problema. Quanto mais raiva, quanto mais mágoa, quanto mais reclamação, menos libido você tem, menos libido a outra pessoa tem também. Com certeza, né? Com certeza. E tem jeito, é isso que você falou. Quando chega a TDR é porque já tá assim, né? Querendo matar o outro, assim. Exatamente. Aí já vai assim, com certeza. Com certeza. Exatamente. Tamo e junto. Agora, talvez, aqui, depois, vou falar um pouquinho, Lília, desse negócio da linguagem. Acho assim, já que a gente está falando de conversa, de diálogo e tal, queria falar um pouquinho daquelas linguagens do amor, sabe? Aquelas linguagens de comunicação, assim. Vamos falar disso? Eu acho interessante. A linguagem que te agrada? O escritor chamado Gary Chapman, sabe? Excelente. O que acontece? Veja, ele conseguiu identificar 5 linguagens do amor. O que seria isso? Isso serve para libido também, isso serve para tudo. Vamos supor, são 5 linguagens. Então, são o toque, serviço prestado, presente, palavras de afirmação e tempo de qualidade. São 5. Então, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, lá, alguém está falando, lembra do livro, a Tati, é esse mesmo, é esse livro aí. Então, o que acontece? Se para mim, eu entendo que a pessoa me ama, se ela fala para mim que ela me ama, ou meu marido, eu entendo assim, eu sei que ele me ama se ele me falar que me ama. Só que ele é do tipo que não gosta de falar. Ele é do tipo calado, que não fala. Então, eu fico o tempo inteiro esperando ver se ele vai falar alguma coisa. E ele nunca vai falar. Porque foi meu marido também. Porque ele não é do tipo que fala. Agora, ele é do tipo, por exemplo, que demonstra amor, por exemplo, fazendo alguma coisa. Eu vou levar seu carro para trocar óleo. Ou então, eu vou ajudar aqui na casa, fazer alguma coisa assim. Então, assim, ele é do tipo, vamos supor, que gosta do toque. Para ele, eu já vi isso muito, homem falando isso comigo, assim, eu amo ela, eu quero transar com ela todos os dias, então isso para mim é que eu estou demonstrando que eu amo. Isso. Para ele, isso, o sexo, o toque, é o mais importante. Para ela, às vezes aquilo não é o mais importante. Se ele falasse assim, nossa, você tá linda hoje, como você tá bonita e tal, aquilo para ela talvez fosse estimulante. Exato, então, com certeza. Depende. Então é importante a gente saber como é que é o caso, né? Como é que é o parceiro e a parceira. Porque senão ficam os dois preocupados, achando que o outro não está. Porque o que não você entende como amor é de um jeito e o que ele está te demonstrando é outro. E aí tô cansada de ver marido que que fala assim, você não me ama e tal. Só que aí ela reclama e ele vai e busca, e leva, e busca remédio, e faz tudo, e chega em casa e faz um jantar. E ela não consegue. Exato. Ela fala, nossa, mas ele nunca fala pra mim que eu tô bonita. Entendeu? Então, poxa, mas ele tá te demonstrando o tempo inteiro que ele te ama de outro jeito, não é? Alguém tá falando uma janta bem feita, cozinha arrumada, estimula muito. Concordo com você. Com você. Né? Você chegar em casa e ver uma pessoa, um companheiro, um parceirão, assim, que tá te ajudando nas coisas, né? Isso dá, nossa, olha, não tô sozinha, não tá tudo em cima de mim, né? Eu não tô sozinha nessa. Por isso que a cobrança, né, a DR é ruim, porque é cada um falando uma língua, né, e o outro não conseguindo escutar, né? Então, assim, ele ficou o dia inteiro buscando, levando, fazendo a comida e tal, e ela ficou o dia inteiro esperando uma frase, eu te amo. E aí, o dia inteiro ela esperando eu te amo, ela não enxerga absolutamente nenhuma atitude positiva dele. Vocês conseguem entender o problema disso? Da gente não conseguir se conhecer e conhecer o parceiro? Aí é a hora da conversa.
né? Às vezes você não precisa nem ficar perguntando pra ele, mas como é que você demonstra que me ama? Né? Às vezes nem ele sabe, é observar. É observar. Ele fazendo as coisas para você, às vezes para ele tá demonstrando, é óbvio, para ele é óbvio, porque ele tá deixando de fazer alguma coisa para ele. Essa paciente que eu contei o caso do armário que caiu, por exemplo, era óbvio que para ela, ele demonstrar, ele fazer, ela arrumar o armário que ela pediu, né, era uma demonstração de amor para ela. E como ele não fez, e aí deu uma tragédia na casa dela, acabou, né, acabou tudo. Então, assim, eu percebi, eu fiz uma enquete, você viu lá no meu Instagram, né, o que estimula mais. A maioria das mulheres colocou que o que estimulava era o toque, que era carícia, que era beijo, que era abraço, não necessariamente toque genital, viu, gente? A gente está falando de toque mesmo, de né, abraço, beijo e tal. Uma falou presente, que quando ganha presente ou quando ele dá alguma coisa para ela, ela fica estimulada. Poucas falaram ver o meu marido fazendo alguma coisa. Aí, no caso, é essa história de ver. Eu acho assim que não precisa de ser um tipo só, não. Não, nós temos uma mistura, só que uns estão no topo. Então, a maioria dos homens marcou que é o toque, que no caso pessoa na relação sexual, né? Que é mais assim, que a mulher demonstra que ama quando ela está disponível para ter relação, né? Pois é, mas aí eu achei interessante. Também. O homem é muito visual, né? Assim, a grande maioria. Mas é interessante essa pergunta que você fez, e a maioria colocou toque e tudo mais, né? Presente. Mas, se a gente parar para pensar, a grande maioria das mulheres reclama que o homem não fala que ama, né? Não fica com ela, né, com o tempo e tal, só procura para sexo. E é engraçado que elas respondem que o que estimula é o toque. Porque a gente foi associada à pergunta em relação à questão sexual. Mas o sexo em si, ele tem muito a ver com a forma que você está se sentindo, né? Então, uma pergunta boa seria: o que te deixa feliz no relacionamento? Quando ele me elogia, quando ele está do meu lado, quando ele fala que me ama, né? Então, isso tudo, gente, é preciso entenderem que não existem muitas diferenças entre o estímulo sexual e o estímulo para o relacionamento, né? Para o relacionamento ficar bom, né? Até chegar o estímulo sexual, todo um conjunto aí, um contexto precisa estar muito bem arquitetado, né? Principalmente essa convivência aí. E você entender que o outro pensa diferente de você, sente diferente de você e demonstra amor diferente de você. A gente precisa ampliar o leque, porque às vezes a pessoa deve chegar, não sei, né? Mas deve chegar no consultório muito focado no sexo. Renata, o que eu faço pra ter libido? Que remédio, que pomada, que não sei o quê. Gente, vamos ampliar ali, né? Eu tive uma professora de psicologia que ela era muito bacana, que ela falava assim: olha, a pessoa chega no consultório assim, com foco no problema, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ampliar a visão dela do mundo das coisas, porque não é aquilo ali que a gente precisa resolver, tem todo um leque, né, de possibilidades ali. Então, é exatamente isso. É o que você falou, sim. Ela chega me falando assim: eu não consigo ter orgasmo. Eu só consigo ter orgasmo com estímulo clitoriano, mas não consigo. O sexo passa a ser genital puro. O sexo passa a ser só assim, penetrou, aí eu consigo ter orgasmo ou não consigo ter orgasmo. E aí o parceiro percebe que, isso assim, tá, aí você tá falando negócio de mulher também, a parceira, ou seja lá quem for, pode perceber que ela não está tendo orgasmo com penetração, ou que ela não está tendo orgasmo sempre. Ela tem que fingir, se ela quer continuar do jeito que tá, ela finge, até que chega uma hora que ela não consegue mais fingir, né? E realmente ela fica genital, puramente genital. Aí um dos tratamentos que a gente faz é tirar o foco do genital. Tem uma técnica que a gente chama de foco sensorial 1. O foco sensorial 1 é exatamente tirar o foco da genitália. Não pode ter contato com a genitália, por exemplo. Você vai estimular desde o fio de cabelo até o dedão do pé. Com massagem, com beijo, com o que você quiser. Mas a genitália você não pode, porque, gente, o nosso corpo, a nossa pele é um órgão genital gigante, assim, um órgão sensorial gigante. Você pode ter prazer no ouvido, no rosto, no pescoço, no couro cabeludo. Só que aí,
Quanto mais... Vão pensar no namoradinho, namoradinha que estão lá começando a namorar, que não podem ter relação ainda, porque não pode ainda, tá começando e tal, aquela coisa toda. É uma mão daqui, mão dali, beijo aqui, aperta aqui. É o chupão aqui, dali. Não sei o que, lambida, não sei aonde. Você fica estimuladíssimo e não posso, dá falta de ar e tal. Não é assim. E à medida que o relacionamento vai durando muito tempo... Acaba, né? Só fica uma falou aqui que gosta de mensagens. Pois é, mensagem estimula, você já fica pensando, sim. Então, assim, à medida que o relacionamento vai ficando longo, né? Você acaba... o contato sexual passa a ser só assim, põe a mão aqui, beijou na boca, essa preliminar, né, essa parte toda que antes ele desaprende, e aí começa a ficar mecânico, às vezes começa a ficar repetitivo, começa a ficar uma coisa, aí vai perdendo o encanto, vai perdendo o interesse. Então, eu falo, vamos lembra lá atrás, quando você começou a namorar, vocês não podiam fazer nada, você tinha que sair correndo. Vamos fazer aquilo lá de novo? É tão gostoso aquilo ali. Tinha que sair correndo, é ótimo. Não é? Vamos lembrar, vamos namorar. A emoção, a adrenalina do momento, Nossa, tudo. Não pode mais ter penetração, nem mão, né? Tentar evitar uma semana. Vamos ver como é que vai ser. Que interessante. Pode falar que não pode, você precisa de ver como é que fica. Não pode, a médica falou que não pode. Acabou, aí pronto, aí volta tudo. Não pode? Então, né? Proibido, nossa, aí o proibido volta a ser adolescente, olha que beleza. E por que era bom? Porque era proibido, né? Porque não podia, né? Porque era difícil, né? E aí o que a gente faz com o casamento, com o namoro muito longo, né? A gente faz isso, torna o sexo uma obrigação. Né? Igual a gente falou no início, a pessoa chega em casa e fala, nossa senhora, lá vem ele, vou ter que, né? Então aí é complicado demais. Para de transformar esse momento numa obrigação, né? Porque não era tão gostoso antes, gente. Alguns casos, né? Por isso que a gente fala que cada caso é um caso. Tem gente que nunca teve uma relação boa com o sexo, com questões mais íntimas, né? Mas aqui a gente está falando daquelas, né, das mulheres que perderam a libido, né? Que tinham. Então, quer dizer, elas já sabem o que é, só que realmente vai perdendo. É aquela coisa que eu falei na primeira live, né? No início do namoro, a questão toda ela é hormonal. O seu cérebro está produzindo uma quantidade enorme de neurotransmissores, de hormônios. Então, chegar perto, pega fogo. À medida que vai passando, depois de 1 ano e meio, esses momentos hormonais, eles ficam reduzidos realmente a hora que você vai ter intimidade. E ter intimidade não significa ter relação. Ter intimidade significa que você vai, né, tá ali com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Olho no olho, né? Olho no olho, como é que foi seu dia, tá tudo bem? De verdade, não assim, como é que foi seu dia, tá tudo bem, tudo certo? Não, aquela presta atenção, olha, e assim, se tiver filho, se não puder ficar sozinho no quarto, ter o momento do casal é extremamente importante. Poder sair, né, ir para um cinema sozinho, sair para jantar sozinho, viajar final de semana, para resgatar isso. Eu tenho pacientes que eu falo, vocês conseguem viajar juntos, assim, de vez em quando e tal? Nossa, tem 20 anos que a gente não consegue, não tem como, nem final de semana não tem como. Basta uma viagem, faz um final de semana, vai para um hotel fazenda aqui pertinho, faz isso. É impressionante que você não tem obrigação, porque você não tem que fazer naquela hora, é na hora que dá vontade, e vai dar vontade. Porque, né, você tem que encaixar o sexo na rotina do dia ali, aí fica meio que, então você tem que ter vontade agora, porque senão daqui a pouco não dá tempo. É a única hora que dá, né? É a hora que dá, tem que dar. Tem que dar. Tem que, né? Ai, meu Deus do céu, senão vai procurar outra, né? A tristeza. Agora, eu receito isso para os casais, assim, que eu falo, às vezes eles estão muito nervosos, né? Eu atendo casal, mas cada hora né? Cada um tem a sua sessão. E aí, às vezes, chega, né, falando, nossa senhora, não tô aguentando, a gente tá brigando muito. Eu falo, e o remedinho natural, cadê? Cadê a escapadinha no final de semana, né? Cadê um momento só seu? Vocês estão vivendo muito problema da família, né? Estão vivendo muito problema com os filhos ali na escola, reunião de escola, nanana.
preciso dar escapadinha. Esse é o remédio que eu indico, né? Porque eu não sou médica, eu não posso receitar remédio. Mas esse remédio, eu vou te contar, que às vezes é melhor do que um ansiolítico. Né? Então, assim, eu tenho vários casais que a gente ri, né? Que eu falo assim, e o remédio? Aí eles riem, pois é, Lília, tem que sair, né? Tem que viajar. E assim, é batata, gente. Viajou, teve um momento entre eles, aí a pessoa já chega na outra sessão e fala, ai, nossa, que delícia, como é que vocês estão? Tá bem. Tá bem, agora eu tenho que olhar isso no meu trabalho, não sei o quê. Então, assim, existem remédios naturais que a gente desvaloriza, sabe? É essencial esse tipo de momento entre casal. Não, e é engraçado, é aquele casal que tem muito tempo que não sai, aí sai. Aí não tem como. Né? Vai ficar até conseguir sintonizar na pessoa que tá ali, vai falar, hoje eu vi um programa de televisão, assim, fica aquela coisa meio sem intimidade, né? Aí, por isso é que é bom, às vezes, não só, se for sair toda semana, beleza, porque o negócio já vai mais, mas se ele tem anos que não sai, os dois já deixaram, tem tanta coisa no meio ali, que ele tem que ir limpando, assim, né? Vai conversando com uma coisa e tal. Aqui eu tô vendo alguém falando que a Covid está atrapalhando, porque não dá para sair, não dá para fazer. Ela está falando que a Covid está atrapalhando. Então, para quem tá com esse problema, né, de sair, hoje em dia a gente não pode ter esse remedinho natural da viagem, então eu quero que vocês façam, né, pode ser caderno, não precisa ser anotação, mas tem gente que gosta de anotar, mas uma dica é exatamente isso, voltar a um tempo, né, quando vocês eram só vocês dois, nas coisas que mais te encantavam, né? Vocês vão começar a lembrar momentos muito agradáveis, vocês vão começar a rir, vocês vão começar a lembrar das dificuldades, às vezes, que vocês tinham no início. Então, isso resgata aquela emoção. O nosso cérebro é muito interessante, que assim, eu falo, né, Renata? Às vezes a pessoa chega na sessão, tá só eu e ela vem e conta de um episódio há 10 anos, há 15 anos, que a emocionou muito, e aí ela chora. Ela não tá vivendo aquilo ali, mas na hora que ela resgata aquela história, ela resgata aquela emoção. E o corpo dela responde fisiologicamente com um choro, ou então quando fica com raiva, fica vermelho e tal, ou então fica nervoso mesmo, trava dente. Então, quando vocês estão aí no isolamento, né, que é um problema que a gente está tendo atual, e a situação está complicada, resgata, né, faz um trabalho com o seu cérebro ali, e resgata histórias, pega foto, né, de antigamente, começa a rir, conta casos, esquece ali das coisas, dos problemas dos filhos e tudo mais. No momento que vocês forem deitar, começa a comentar, fala, nossa, você lembra a gente se conheceu? Não, aí conta as manotas, conta como é que foi. Nossa, quando você me ligava, eu ficava o dia inteiro esperando, e na hora que você me ligava era aquela sensação. Então comentem, né? Então esse também é um remédio, né? É resgatar aquilo que aproximou vocês. Isso faz muito bem para a alma, faz muito bem. Eu falo, a alma é o nosso psique, né? Então isso faz muito bem pro casal, né? Então, gente, eu tenho várias dicas para dar para vocês, mas o principal ali, que a gente está falando da libido, é se conhecer. Se conhecendo, se libera pro sexo, né? Tira essa sensação ruim dele, igual a comida que a Renata falou, e resgata uma conversa gostosa, para com a DR, né? Resgata uma conversa gostosa, um momento gostoso, e, né, vai aproveitar aí o momento, resgatar tudo de bom que existe nessa experiência, né, Renata? Se ficar junto é porque tem coisa boa, né? Porque senão podia não estar, né? Exatamente. É muita coisa para ver mesmo. E é muita coisa para pensar, mas é aquilo que você falou, conversa, resgata as coisas antigas, na hora que puder ficar sozinho, né, porque vai chegar uma hora que você vai para dentro do seu quarto, né, não precisa de mas começa a falar, você lembra como é que era? Isso que você falou, isso é importante demais da conta, porque todo casal tem uma história, né. E quando acabar a Covid, pode sair. Presta atenção para não pegar coisa, para ficar xingando a pessoa, né? Você fez isso comigo? Pelo amor de Deus, gente. Acabou.
Em vez de melhorar, vai piorar. Vai sair do quarto do sofá, acabou a história. Isso é importante a gente falar pelo seguinte, porque tem gente que fala assim, Lília, não consigo, não, eu fico com raiva dele e tal. E aí eu falo, mas você tá vindo aqui para melhorar, para tratar essa questão, então se você tá vindo para melhorar, você tem que fazer o que é preciso fazer para melhorar. Agora, se você ficar apegado às coisas negativas, né, eu sugiro que vocês conversem sobre o passado, as coisas boas do passado. Você vai ficar brigando com ele de coisas do passado, você não tá melhorando nada. Né? Então a gente tem que se autorresponsabilizar também pela mudança que a gente quer na nossa vida. Né? Então, parar de cobrar do outro e tentar ver ali, né, quais são as possibilidades que você tem de melhorar e fazer a sua parte. Não fica só esperando também do seu marido, da sua esposa, que ela mude, que ela faça você se sentir tesão, que, né? Então, assim, a gente tem que se responsabilizar também, né? E curtir essa coisa gostosa que é, né? O relacionamento e o sexo, né? Pois é, e todos os dois, para poder ter relação, né, e tal, acho que a gente tem ainda um pouquinho, a gente tem 9 minutos, tá? 9 minutos. Então, porque é aquela questão assim, a resposta sexual dos dois precisa do estímulo, e do estímulo, à medida que for estimulando, é que vai ficar excitado. Então, se o estímulo tiver prejudicado, né, igual tá falando, não dá para sair, não dá tempo, isso que você falou faz parte do estímulo. Você pensar no que era gostoso, como é que era bom. Alguém falou ali assim, mandar mensagem picante durante o dia, né? Falar alguma coisa. Hoje à noite, né? Alguma coisa assim. E aí a pessoa. Hoje, gente, tem o filme 365, assistam. Tá vendo? Depois eu vou assistir. Você já ouviu falar? Já ouviu falar, mas não assisti ainda não. Mas é isso, assim, já vai pensando, o negócio já vai estimulando. Que eu queria, assim, a diferença dos dois é porque, assim, os dois são estimulados, ficam excitados, chegam lá, e aí, quando chega no clímax da excitação, orgasmo, certo? Exato. Então, assim, só que a mulher tem uma vantagem sobre o homem, que é assim, o homem vai, estimulou, excitou, tesão, gozou, ele vai ter a fase de relaxamento. Normalmente, no homem, o orgasmo vem junto com a ejaculação, aí ele vai precisar daquele período refratário para descansar, para preparar para outra, né? A mulher tem uma vantagem que se ela tem o orgasmo, goza, se ela continua sendo estimulada, ela continua tendo orgasmo. Então, o grau fica diferente. O do homem é o pico e cai. O da mulher aqui fica aqui rodando. Então, assim, exatamente. esse negócio de estímulo, quanto mais estímulo você tiver, mais excitada você fica, não precisa de acabar isso, você pode continuar. Né? Isso tudo é autoconhecimento. Você tem que saber o que te estimula, como é que aquele parceiro pode te estimular para você, né, ficar no looping ali e depois relaxar. E aí dormir gostoso, descansar, né? Mas tem que saber que essas coisas acontecem. Posso dar uma dica aqui? Eu estava até conversando com meu marido hoje, exatamente disso, assim, eu falei, toda hora eu brincava com ele e começava a rir, falava, essa é uma boa pergunta para a live de hoje. O que acontece? Às vezes a pessoa tem preguiça, né, de brincar, de mudar de posição. O nosso pensamento, gente, a gente precisa questionar ele o tempo inteiro. Então vamos voltar lá naquela pessoa que tem preguiça, que o marido procura, e aí ela vai por obrigação e tudo mais. Tenta, experimenta. Quem puder já experimentar hoje, né? A Renata sempre brinca, né? Vamos lá, não. Boa noite, gente, vai brincar, não sei o quê. Já que então, a gente falou um tanto, né? Pensou na posição, o que gosta, vamos lá, né? Isso. Então, ao invés de você ficar assim, ai, nossa senhora, vai logo, porque às vezes a mulher fala, né? Ai, meu Deus do céu, ele demora pra gozar, não sei o que, não sei o que. Gente, volta pra você. Volta para a sensação, fecha o olho ali e tal, e começa a prestar atenção no seu corpo, como que ele está respondendo, e aí você mexe um pouco, você muda de posição. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes a mulher, ela está tão ligada em outras coisas, que ela não consegue ter o mínimo de prazer, porque ela não olha para ela não se volta para ela. Né? Então, às vezes está lá no ar. Isso. É por isso que eu lembrei disso agora, na hora que você falou assim, se ela gozar e ela continuar, ela consegue ali ter orgasmo de novo. E às vezes a mulher está tão preocupada dele terminar, que ela não está nem prestando atenção o tanto que está gostoso para ela, que ela está tão fora. Uma paciente minha me perguntou, Lília, fazer mindfulness
pode aumentar o estímulo. Todos os exercícios que voltam para você, né, para as suas percepções, para os seus prazeres, para os seus gostos, para as suas sensações, isso tudo auxilia no sexo, né, no geral, no estímulo, na vontade de ter e no prazer, né, final, assim, na libido. Então, tudo que você consegue voltar para você, com certeza você vai aproveitar. Então, vocês precisam também parar com essa questão. Eu estou falando que precisa parar, não é xingando ninguém, é tentando mudar a chavinha, né? Na hora que você estiver lá, não fica preocupada com hora, com tempo, com o menino, assim, já que estou aqui mesmo, né, tá na chuva para molhar, então deixa eu prestar atenção em mim, ó como é que tá essa posição, ó como é que isso aqui tá gostoso, não, assim tá me incomodando, deixa eu virar. Então, presta atenção em você. Isso vai aumentar tanto o seu estímulo, que você vai falar, nossa, eu nem sabia que eu era capaz disso. Sim, é surpreendente, é verdade, é autoconhecimento mesmo. E igual você falou, focar na hora, né? Vamos ter relação? Vamos, então que seja bom para os dois, né? E não só por obrigação, porque senão vai dando aversão, você vai ficando cada vez mais sem vontade. Aí vai parar lá no meu consultório pedindo remédio para resolver o problema, né? E às vezes não tem. Então vamos ver onde é que foi que começou, o que que foi, por que que tá assim? Eu fico lá esperando e não acaba nunca. Nossa, gente, poxa, e se você fizesse de um jeito diferente, se fosse gostoso para você também, né? É isso mesmo. E agora você vai te surpreender, vai ser muito bom. Com certeza. 4 minutos. Passa igual um foguete. Ai, Jesus. A gente falou de libido, das linguagens e da questão da diferença entre o estímulo masculino e feminino, né? Acho que a gente conseguiu falar. Deixa eu contar um caso meu, né? Eu adoro contar caso meu, caso de paciente e tal. Eu falei do filme 365. Eu sou assim, eu adoro filme de comédia. E aí, outro dia eu fui chamar meu marido para assistir um filme. Mentira, vou voltar lá atrás. Eu adoro filme infantil, assisto filme com meu menino, adoro. Aí um dia eu fui chamar ele para assistir um filme. Aí era um tal de Ursinho Paddington. Ele, não, Lília, você tá brincando comigo, pelo amor de Deus. Aí, beleza. E ele me zoou até hoje por causa disso. Aí, semana passada, eu chamei para ver esse filme 365. Aí ele começou, ele achou esquisito, né? Muito, muito excitante e tal, o filme. Ele assim, quem foi que te indicou esse filme? O homem começa a ficar meio assim, né? Eu falei, por quê? Ele, porque a última vez você me chamou para assistir o Ursinho Paddington, os dois dormiram. Os dois dormiam. Então, assim, gente, vamos inovar, né? Vamos brincar e tal. Esse filme 365 tá um sucesso aí. Uma loucura, igual 50 tons de cinza, não sei quantos tons de não sei o quê. Tenta inovar, brinquem, né? Então, assim, surpreendam seu marido também, sua namorada, sua esposa. Aqui, vamos brincar. Entrou uma pessoa que falou hoje comigo ali, eu tô vendo, não vou falar o nome não, mas ela sabe quem é. Falou assim, eu e meu marido, a gente é adolescente no corpo de pessoa idosa, uma coisa assim. Aí eu falei, vai voltar a ser adolescente de novo, lembrar como era gostoso antes, e inovar, igual ela falou, vamos ver um filme juntos, vamos ver uma série juntos, vamos fazer um jantar, vamos conversar, mas sem ser DR, sem ser de coisa chata, vamos relembrar coisa legal, vamos conversar, igual quando a gente namorava. Como é que era quando a gente namorava? Né? E por aí, gente, um minuto. Para quem tem filho, quando você fica brigando com seu filho, ele teima, né? Então, o marido, a esposa é a mesma coisa. Quanto mais você briga, menos resultado você tem. Então, quando você faz essas coisas, o resultado é muito melhor para você, tá? Então, faz a mudança para você. Gente, obrigada, muito obrigada por tudo. Foi ótimo. Beijo. Se tiverem dúvidas, mandem no direct lá, né, da Lilian também, tá? Muito obrigada, foi ótimo, gente. Eu amei. Para variar, Renata. Obrigada pelo convite, meu bem. Ai, amo. Gente, eu tô colocando no YouTube e no Spotify, tá? Sigam lá, depois vocês assistirem e escutarem. Isso mesmo, Fui, beijos. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada por assistir. Beijo.